Boa noite para você que está me ouvindo agora à noite, ou se você estiver me ouvindo durante o dia, então bom dia para você também. Sou o Capitão Túlio, aqui pela RM Cursos, e hoje nós vamos retomar a nossa jornada no Direito Administrativo. Essa matéria aqui é uma das 6 matérias que é espinha dorsal de qualquer concurso: constitucional, administrativo, penal, processo penal, civil, processo civil. No caso CFO, não temos processo civil nem civil, penal, processo penal, constitucional e administrativo. São as matérias básicas aí, né? Vamos lá, nossa jornada no direito administrativo, retomando aqui na tela, por favor, por gentileza. Os senhores se lembram que na última aula, na primeira aula, aliás, nós vimos que a administração pública, o direito administrativo é o estudo da administração pública, tendo como foco o sentido subjetivo, que é o sentido subjetivo, orgânico ou formal, que compreende os órgãos, agentes e entidades no exercício da função administrativa. Corta aqui para mim aqui. Beleza? Sendo assim, senhores, vamos acompanhar o raciocínio. Então agora nós vamos adentrar no estudo jurídico desses órgãos, desses agentes e desses entes que compõem a chamada administração pública. Primeiro, nós vimos os princípios de uma teoria geral. Agora nós vamos aprofundar nesse estudo. Voltando aqui na tela, senhores, o primeiro tópico que é fundamental para a gente entender esse assunto está nessa distinção entre descentralização e desconcentração. Senhores, para mim, aqui comigo aqui, a administração pública, o sistema administrativo, ela é regida originariamente pelo Decreto-Lei 200, tá bom? Esse Decreto-Lei 200, para o nosso concurso, precisa ler esse decreto? Não, não precisa, tá bom? Ele tem alguns pontos aqui que a gente vai pontuando, que estão nesse Decreto-Lei 200, mas não é necessário ler o decreto. Por quê? Porque o decreto ele já é muito defasado, tá bom? Ele dá um panorama geral, ele é voltado originariamente para o governo federal, e os estados seguem esse mesmo modelo, mas ele é voltado para o governo federal. E ele tem algumas coisas que já estão superadas. Então, ler o decreto-lei propriamente dito pode até, na verdade, mais te atrapalhar do que ajudar, tá bom? Voltando aqui, vamos botar aqui nosso material para a tela. O que é importante nós distinguirmos aqui na administração pública? Nós vamos ver que o Decreto-Lei 200, ele vai regulamentar de maneira geral como é que os órgãos são instituídos, os órgãos e as entidades são instituídas aqui no Brasil. Peraí, como assim? Órgãos e entidades. Calma que nós vamos chegar lá. Pessoal, vamos por partes, tá bom? O Estado, voltando aqui para mim, o Estado não é uma junção jurídica que se manifesta através de seus órgãos, entes e agentes, certo? Tá bom, então o que são esses órgãos? Todos eles são localizados no que nós chamamos de governo. O governo se manifesta através do seu poder instituído, que é o Estado. O Estado, originalmente, ele é uma ficção jurídica, ele é uma pessoa jurídica, ele é o órgão central. Esse órgão central, os senhores se lembram na primeira aula que existe o princípio da especialidade, o Estado vai se especializando nas suas áreas de atuação. O Estado, como geral, ele é a saúde, a educação, segurança pública, ele abrange tudo, mas ele vai criando órgãos e entidades para se vincular, para se melhor resultado do que ele está sendo almejado. Então, se você tem a Secretaria de Segurança Pública, é porque você tem órgãos que atuam na segurança pública. Assim como você tem órgãos para a saúde, mas tudo é o Estado, mas ele é especializado. O órgão, senhores, retomando aqui, observa na tela, órgão, o que são órgãos públicos? Aqui comigo de novo. O Estado de Goiás, ele é uma pessoa jurídica única, tá bom? Ele é regulamentado, hoje nós temos nosso governador, o governador do Estado, que é inclusive o comandante-em-chefe das forças policiais, inclusive. O Estado, ele se manifesta através de instituições, que são os órgãos, que eles fazem parte do próprio corpo do Estado. É a chamada administração direta, tá bom? Quais são a administração direta aqui no Brasil? Quem ela é? União, Estados, Distrito Federal e os 5.500 e tantos municípios que existem no Brasil. Cada ente federativo,
União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles têm a sua esfera de competência e eles vão se administrando, eles têm liberdade administrativa, independência administrativa, e vão se desenvolvendo seu sistema administrativo conforme as suas peculiaridades, através de órgãos. Então, o que os senhores precisam entender é o seguinte: o Estado cria órgãos para emanar, para poder fluir o serviço público, tá bom? Mas tudo é o órgão. Resumidamente, Polícia Militar, Estado de Goiás, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, etc. São órgãos do Estado, tá bom? Eu gosto de fazer uma piadinha, que é uma piadinha, mas é uma piadinha que vocês vão entender onde eu quero chegar. Vocês veem o coração andando, vocês veem um pulmão andando, olha lá, tem um pulmão ali. Não, isso não existe. É a mesma coisa aqui. Polícia Militar, o coração, o pulmão são órgãos do ser humano. Polícia Militar é um órgão do Estado de Goiás. Assim como a Polícia Federal é um órgão do governo federal, assim como o próprio Ministério da Justiça é um órgão, etc. Tá bom? Pelo princípio da especialidade, esses órgãos, eles são direcionados para os determinados fins, aquele que o Estado quer emanar, mas ele faz parte do Estado. Entendeu? Resumidamente, é isso. Então, voltando para a tela. O órgão, ele se pauta pela dicotomia concentração e desconcentração. Tá bom? Voltando aqui para mim. Ele não é centralizado, não existe o governador do Estado, não existem os 3 poderes. Os poderes vão se fluindo, o governo do Estado vai se fluindo. O Estado cria as suas secretarias, Secretaria da Economia, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Estado da Casa Civil, vão criando órgãos para melhor regulamentar e dirigir as ações do governo, correto? Então, voltando aqui para mim, eu vou pular esse tópico que fala aqui embaixo. Exemplos de órgão: Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, na esfera da União, Ministério Público, tudo na esfera da União. Nos estados, aqui, União, estados, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Polícia Civil, Polícia Militar, são todos órgãos dos estados. Municípios também têm seus estados. Lembrando aqui que nós temos Poder Judiciário, mas lembrando que não existe judiciário nos municípios, tá bom? O judiciário ele é estadual. E, detalhe curioso, não é o caso do Estado de Goiás, que é o foco que os senhores têm, mas do Distrito Federal, caso os senhores queiram fazer eventualmente concurso no Distrito Federal. Uma informação sempre muito salutar e interessante. Não existe poder judiciário no Distrito Federal. Os poderes do Distrito Federal são Poder Executivo e Legislativo. O Judiciário do Distrito Federal faz parte do Poder Judiciário da União, tá bom? Então, o juiz do Distrito Federal ele tem status, ele está no mesmo patamar que um juiz federal, tá bom? Questão de curiosidade, mas voltando aqui. Por outro lado, senhores, vamos ver o outro lado aqui, voltando para a tela. Se nós falamos dos órgãos, nós vamos falar de uma outra instituição. Pessoal, o Estado ele se manifesta através da sua administração, a administração direta. Entenderam? Administração direta, que é a Polícia Militar, ele é um órgão da administração direta. Por isso que ele é um órgão, porque ele faz parte, assim como o coração, o pulmão, o rim, são órgãos do corpo. A Polícia Militar é um órgão do Estado, ele faz parte do Estado, tá bom? No entanto, para facilitar a administração pública, o Estado ele tem o poder de criar instituições que estão fora de seu corpo, tá bom? Eles fazem parte veja bem, ele faz parte da administração pública, mas ele está fora de seu corpo. Esse corpo, voltando aqui para a tela, são as chamadas entidades, tá bom? São as chamadas entidades, que são pessoas jurídicas autônomas, ou seja, eles não, são uma pessoa jurídica distinta da administração direta, tá bom? Eles fazem parte, como nós temos aqui no órgão a concentração e a desconcentração, aqui nós temos a dicotomia a centralização e a descentralização. Pessoal, voltando aqui para mim, vamos falar prático aqui. O Estado, ele é uma pessoa jurídica, ele é uma pessoa, ele tem independência, ele tem autonomia administrativa, ele cria órgãos para facilitar seu serviço. Pessoal, esses órgãos, olha só, os órgãos, a Polícia Militar ela tem autonomia administrativa,
mas ela não tem uma autonomia total em relação ao governo do Estado, tá bom? É por isso, voltando aqui na tela, que quando você se depara com a palavra desconcentração, nós estamos falando, olha o ozinho aqui, ó, um macetinho aqui, ó, desconcentração. Desconcentração refere-se a órgãos, tá bom? Por quê? Porque você ainda está dentro da esfera da administração pública, mas especializada, um órgão, tá bom? O comandante-geral da PM, por exemplo, ele tem autoridade administrativa, mas ele não tem certas liberdades. Vai fazer ele tem algumas licitações, alguma coisa que ele pode fazer, poder administrativo ali dentro, mas tem certas coisas que ele não pode fazer sem o aval do secretário de segurança, sem o aval do governador, porque ele é o comandante de um órgão, e um órgão que faz parte da estrutura do Estado, tá bom? Faz sempre essa memorização. Assim como o coração, para bater, ele precisa do sangue, ele precisa de... O coração está dentro do nosso corpo, a Polícia Militar está dentro do Estado. Ele é um órgão do Estado, tá bom? E lembre-se sempre desse macetinho aqui, voltando aqui para a tela. Falando em desconcentração, estamos falando de órgão público. Por outro lado, quando eu falar em descentralização, olha que descentralização, tá vendo o CENTE aqui, ó? Ente. Descentralização, eu estou falando de uma entidade. ENT, entidade descentralização. Voltando aqui para mim. Prestem atenção, isso é um pouco abstrato, mas os senhores vão entender. Se a administração direta, ela é direta, mas ela é concentrada num poder central, e ele se desconcentra, ou seja, ele ainda está na esfera da administração pública, mas ele se desconcentra em órgãos, desconcentra órgãos. Ele se desconcentra ali em órgãos que ainda estão dentro da estrutura da administração direta, tá bom? Mas, muitas vezes, por questões políticas ou jurídicas, ou seja lá o que for, o Estado, ele pode, para melhor atender certos serviços, ele pode passar a execução de serviços para instituições que estão fora do corpo do Estado. Olha só o exemplo. É um exemplo esdrúxulo, eu sei que vocês vão até dar vontade de rir, mas é melhor para vocês entenderem. Eu tenho órgãos, o meu coração, meus braços, a pele, que o senhor sabe que a pele é o maior órgão do corpo humano, é a pele, né? Olhos, etc. São órgãos que estão dentro do meu corpo, tá bom? Então eles não saem do meu corpo. Porém, faz de conta que eu tenho um poder aqui, eu consigo me replicar, eu crio clones de mim mesmo. Enquanto eu fico sentado, tomando um cafezinho lá, tomando um chazinho, um suco de laranja, meu clone faz o meu trabalho no meu lugar. Olha que legal, não é verdade? Esse ato de eu, entre aspas, criar um clone meu, é exatamente isso que a administração direta faz quando ela cria um ente, a sua imagem, que está fora do poder da administração. Isso dá o nome, se de volta aqui, ó, para a tela, isso é a administração indireta. Então o que é a administração indireta? A administração indireta é quando o Estado, voltando aqui para mim, o Estado, a administração, cria uma outra pessoa jurídica autônoma, com uma autonomia em relação a mim, pessoa, Estado. Entenderam? Quando eu crio essa pessoa que possui, nós vamos ver isso ao longo da aula de hoje, quando essa pessoa jurídica possui um nível, uma liberdade, uma independência administrativa e financeira que órgãos não têm. Vocês entenderam? Quando isso ocorre, quando o Estado ele é centralizado e ele passa a criar entes, olha o ente lá, ó, criar entes, entidades fora do próprio Estado, ocorre o fenômeno da descentralização. E aqui nós estamos falando, voltando aqui para a tela, de administração indireta. E quem é a administração indireta? Os senhores viram isso, os senhores sabem. Está lá no fundo do inconsciente dos senhores lá. A administração indireta é autarquia, fundações, empresa pública, sociedade de economia mista e outros, tá bom? Existem outros modelos aqui da administração indireta, tá bom? Pessoal, voltando aqui para mim, para que isso fique um pouco mais claro. Entenderam a dinâmica da questão? O Estado centralizado, concentrado, olha, desculpe, ele é a própria administração direta, ele cria órgãos para facilitar o seu serviço.
faz um ato de desconcentrar. Ele está concentrado e se desconcentra. Como é desconcentra? Estamos falando de órgãos, tá bom? Pessoal, atenção aqui. Mas espera aí. A Polícia Militar tem CNPJ. Sim, tem. Não, mas peraí, é isso mesmo, vocês ouviram. A Polícia Militar de Goiás, ela tem um CNPJ. A Polícia Militar, ela tem certa liberdade de fazer, por exemplo, licitações. Eu mesmo já conduzi um processo licitatório no âmbito da Polícia Militar. E usei o CNPJ da Polícia Militar. Nossa, pode fazer isso? Pode. Mas espera aí, mas ele é um órgão. Não fica confuso não, viu, gente? Eu vou explicar. Apesar dele ter um CNPJ, apesar dele ter uma certa autonomia, ele não tem independência administrativa, ele não tem autonomia administrativa, ele não tem autonomia financeira, ou seja, o comandante-geral faz uma licitação para a compra de pistolas Sig Sauer, munições 9mm. Tá, mas ele precisa solicitar para a Secretaria de Economia, uma verba para isso. Ele não é ele que vai assinar o cheque. Ele precisa de uma comissão da Secretaria de Segurança Pública, aval do governador, para fazer todo esse trabalho, tá bom? Então ele não tem uma autonomia. A autonomia é essa que entes da administração indireta, eles têm certa autonomia. Por exemplo, a maior das autarquias que existe no Brasil, o INSS. O presidente do INSS, ele tem certas liberdades até que o nosso comandante-geral da PM não tem. Por exemplo, geralmente as universidades federais são autarquias, tá bom? Dentro da estrutura administrativa, o reitor de uma universidade, o presidente do INSS, o chefe de uma autarquia, ele tem liberdades administrativas. Ele pode criar alguns dentro, é claro, que respeitando a questão orçamentária, mas ele pode solicitar orçamentos, ele pode fazer despesas, ele pode criar alguns órgãos ali, desde que não estoure o seu orçamento, mas ele pode criar órgãos. O comandante-geral da Polícia Militar, ele não pode criar o soldado de terceira classe. O soldado de terceira classe só pode ser criado por lei. E existe uma lei que criou, e a extinção do soldado de terceira classe só ocorreu com extinção em lei. A lei que extinguiu essa categoria, tá bom? Nós temos a patente do aspirante. Alguns estados, me parece que já extinguiram essa patente de aspirante. Mas isso não é o comandante-geral da PM, ou mesmo o secretário de Segurança que faz isso. Assina uma portaria, eu extingo a patente de aspirante. Não. Tem que ser feita por lei, assinada pelo governador, assim, a lei aprovada na Assembleia Legislativa, assinada ratificada pelo governador do estado, etc. Inclusive, projetos de lei, isso é direito constitucional, tá bom? Mas projetos de lei de interesse da administração direta, esse projeto de lei, ele precisa ter iniciativa do governador, tá bom? Isso é direito constitucional, tá bom? Mas o governador é quem encaminha o projeto de lei. Vamos aumentar o efetivo da Polícia Militar para 30 mil homens. O projeto de lei tem que ter origem do governador, tá bom? Mas ela vai ser votada na Assembleia da mesma jeitinho, tá bom? Então, senhores, é isso. Pessoal, para concurso, o que é interessante saber? Voltando aqui para a tela, esse macetinho desconcentrar, saber o que é o órgão, saber o que é a entidade. Entidade, senhores, está se referindo diretamente à administração indireta. Órgão refere-se à administração direta. Quero chamar a atenção dos senhores aqui. Teoria do órgão. O que é isso? Voltando aqui para mim. Vamos ser práticos. Para o seu concurso, o que os senhores precisam saber? Quando fala em teoria do órgão, lembre-se, teoria da imputação volitiva de Otto Gierke, tá bom? Vamos mentalizar. Assim como lá no direito penal tem o Billing, teoria conglobante de Zaffaroni, essas coisas, aqui direito administrativo fala teoria do órgão, já vincula. Otto Gierke. O que diz a teoria volitiva? O órgão, é claro que o órgão não existe, né, gente? É claro que o Estado é uma ficção jurídica. O órgão, ele é a manifestação da vontade do seu administrador e dos respectivos administradores do órgão. Então, naquele momento, o Estado está emanando a vontade, por isso, teoria volitiva do seu administrador. Teoria volitiva de Otto Gierke. É a teoria que explica o órgão. Então, o órgão, ele é uma manifestação da vontade do seu administrador naquele momento, tá bom? A vontade pode mudar por exemplo, de um comandante-geral para o próximo comandante-geral, ou do secretário de segurança para o próximo, ou o próprio governador muda para o outro.
essa teoria volitiva, ela explica que a vontade muda, mas é sempre a manifestação dessa vontade do administrador, tá bom? Para o nosso concurso é isso que a gente precisa saber. Mentalize, teoria volitiva, teoria do órgão, Otto Diercke, tá bom? Isso é o que é o mais importante. Beleza, senhores? Encerrando por aqui, até o próximo bloco.